Boas-vindas a mais um episódio de Relatos Sobrenaturais. Hoje, vamos mergulhar em uma história aterrorizante que aconteceu em Paranapiacaba, São Paulo. Preparem-se para conhecer a macabra história da Bruxa da Floresta, uma experiência que marcou profundamente a vida de um morador local. Em uma noite fria e nebulosa, Jorge Mendes, um morador antigo de Paranapiacaba, saiu para uma caminhada noturna. Ele gostava de caminhar pela floresta próxima à sua casa para relaxar e refletir sobre a vida. Mas naquela noite, algo estranho e perturbador estava prestes a acontecer. Ao adentrar na floresta, Jorge notou que a névoa estava mais densa do que o normal. A lua cheia mal conseguia atravessar o véu espesso de neblina. O silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo som dos passos de Jorge nas folhas secas. De repente, ele ouviu um sussurro distante, um som quase imperceptível que fez seu sangue gelar. "Quem está aí?" ele perguntou, tentando manter a calma. Não houve resposta. Jorge continuou andando, mas o sussurro parecia segui-lo. Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando percebeu uma figura feminina ao longe. A mulher estava de costas para ele, vestida com um manto escuro que se misturava com a escuridão da floresta. Curioso e assustado, Jorge se aproximou lentamente. Quando estava a poucos metros de distância, a mulher começou a murmurar palavras estranhas, como uma oração ou um feitiço. Jorge se escondeu atrás de uma árvore, observando em silêncio. A mulher levantou os braços e a neblina ao seu redor parecia se mover em resposta aos seus gestos. De repente, um círculo de fogo surgiu no chão, iluminando a área com uma luz sinistra. Jorge percebeu que estava testemunhando algo sobrenatural. A mulher, com o rosto agora parcialmente visível, tinha olhos negros e vazios, como se não houvesse alma ali. Ela continuou seu ritual, invocando forças desconhecidas. Jorge sentiu um medo paralisante, mas não conseguia desviar o olhar. "Eu preciso sair daqui", pensou ele, mas seus pés não respondiam. Ele estava preso pelo terror. De repente, a mulher virou-se e olhou diretamente para ele. Seus olhos negros brilharam com uma luz maligna, e um sorriso distorcido apareceu em seu rosto. "Você não deveria estar aqui", disse ela, sua voz ecoando pela floresta. Jorge tentou correr, mas suas pernas não obedeciam. A bruxa estendeu a mão em sua direção, e ele sentiu uma força invisível puxá-lo para frente. Ele lutou com todas as suas forças, mas foi inútil. A mulher começou a entoar um cântico, e Jorge sentiu seu corpo ser arrastado para o círculo de fogo. "Ajuda! Alguém me ajude!" gritou ele, mas sua voz foi engolida pelo silêncio opressivo da floresta. Dentro do círculo, Jorge sentiu uma dor intensa, como se seu corpo estivesse sendo queimado por dentro. Ele viu visões de horrores indescritíveis, criaturas grotescas e sombras malignas dançando ao seu redor. A bruxa continuava seu cântico, cada palavra aumentando a agonia de Jorge. Ele fechou os olhos, esperando pelo fim. De repente, o cântico cessou e a dor diminuiu. Jorge abriu os olhos e viu que a bruxa havia desaparecido. O círculo de fogo também havia sumido, deixando apenas o chão chamuscado. Ele estava sozinho na floresta, mas algo dentro dele havia mudado. Desorientado e com o corpo dolorido, Jorge conseguiu se levantar e cambaleou de volta para casa. Ao chegar, desabou na cama, tentando esquecer o pesadelo que havia vivido. Mas na manhã seguinte, quando se olhou no espelho, viu que seus olhos estavam diferentes. Eles estavam escuros e vazios, como os da bruxa. Desesperado, Jorge procurou ajuda na cidade. Os moradores, ao verem seus olhos, começaram a evitá-lo,
temendo que ele estivesse possuído por alguma força maligna. Ele visitou médicos e curandeiros, mas ninguém conseguia explicar o que havia acontecido. Sua saúde começou a deteriorar e ele foi acometido por pesadelos constantes, sempre com a imagem da bruxa. Certa noite, enquanto tentava dormir, Jorge ouviu um sussurro familiar. "Você não pode escapar", dizia a voz da bruxa. Ele levantou-se da cama e viu a figura dela no espelho, sorrindo maliciosamente. "Você agora faz parte de mim", disse ela antes de desaparecer. Jorge sentiu uma dor aguda no peito e caiu no chão. Ele sabia que a bruxa estava tomando posse de seu corpo e alma. Em um último esforço de resistência, ele decidiu voltar à floresta para confrontar a entidade que havia destruído sua vida. Ao chegar na clareira onde tudo havia começado, Jorge encontrou o círculo de fogo novamente aceso. A bruxa estava lá, esperando por ele. "Eu sabia que você voltaria", disse ela, seu sorriso sinistro iluminado pelas chamas. "Por que está fazendo isso comigo?", gritou Jorge, com lágrimas de desespero. "Você foi escolhido para continuar meu trabalho", respondeu a bruxa. "Você será meu novo corpo, meu novo servo." Jorge sentiu uma força irresistível puxá-lo para o círculo. Ele tentou lutar, mas suas forças estavam esgotadas. A bruxa começou a entoar seu cântico, e Jorge sentiu sua consciência desvanecer. Suas últimas lembranças foram de dor intensa e o riso maligno da bruxa. Quando os moradores de Paranapiacaba encontraram o corpo de Jorge na floresta, sabiam que algo terrível havia acontecido. Seus olhos estavam escuros e vazios, e seu corpo estava coberto de marcas de queimadura. A história de Jorge e a bruxa da floresta se espalhou rapidamente, tornando-se uma lenda macabra que ainda assombra a cidade. E assim termina o relato de hoje. Espero que tenham sentido a mesma tensão e mistério que Jorge sentiu naquela noite. Até o próximo episódio de Relatos Sobrenaturais, onde novas histórias assombrosas esperam para ser contadas. Boa noite e lembrem-se, às vezes o desconhecido está mais próximo do que imaginamos, apenas esperando para ser descoberto.